Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui no nosso encontro síncrono do dia 28 de setembro de 2024. Turma de Estatística, Estatística Aplicada à Pesquisa, Centro de Teologia e Humanidade. Muito bem, eu vou começar aqui compartilhando. Bom, vocês já estão vendo a minha tela, né? Já estamos compartilhando. Opa, isso aqui era uma aula de matemática que eu dei mais cedo. Vamos falar aqui, olha, sobre as medidas de posição. Bom, nós estamos num momento aqui no nosso curso em que estamos estudando as medidas de posição. Inclusive, a próxima avaliação no ambiente virtual que vocês vão fazer, ela fala justamente sobre essas medidas de posição. Quais são essas medidas? A média, a moda e a mediana. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Já tem uma tabelinha? Sim. Sim, né? Então, já preparei essa tabelinha aqui, que é para a gente poder falar, né, especificamente como exemplo. Então, olha só, vamos ter só uma ideia aqui, né, dessas medidas de posição. Então, você tem aqui uma reta numérica, e a gente calcula a média, a moda e a mediana para variáveis quantitativas. Porque, né, o que é moda? Né? A moda é uma palavra do dia a dia, né? O que está na moda? Está na moda ficar olhando para o celular, né? Está na moda fazer dancinha no TikTok. Então, está na moda usar calça jeans. Então, para variáveis qualitativas, a gente pode até pensar na moda. Mas para variáveis quantitativas, perdão, mas para pensar em média e mediana para variáveis qualitativas, fica muito difícil. Né? Como é que você soma, como é que você acha a média entre TikTok e calça jeans? Não faz sentido. Então, a gente vai sempre estudar as medidas de posição, média, moda e mediana, para variáveis quantitativas. Nessa tabelinha que vocês estão vendo aqui, olha só, é o número de refeições por dia que uma pessoa faz. É claro que isso aqui é hipotético, né? Mas imagine que você vai fazer uma pesquisa e você quer selecionar um grupo de pessoas de acordo com os seus objetivos e você precisa saber qual a quantidade de refeições por dia que essa pessoa, né, que essas pessoas conseguem fazer. Então, você tem aqui um grupo de pessoas. Você tem aqui um grupo de pessoas, né, que fazem 3 refeições por dia, outro grupo 4, outro 5, outro 6. Então, quantas pessoas fazem 3 refeições por dia? 12 pessoas. Quantas fazem 4 refeições por dia? 24 pessoas. Né? Essa coluna aqui, do 12, 24, 8, 6, é a coluna das frequências. Quantos frequentam essa classe? Vocês já estudaram isso lá na distribuição de frequência. Quantos frequentam a primeira classe? O que é a primeira classe? A classe de quem faz 1 refeição por dia. Perdão, 3 refeições por dia. 12 pessoas. Então, a ideia é essa. Voltando aqui a falar da reta numérica, a média, né, se você pensar aqui de 0 a 100, né, na porcentagem, por exemplo, ou no score mesmo que você tenha estabelecido, a média vai ocupar um ponto aqui, uma posição. Por isso que é uma medida de posição. A moda vai ocupar um outro ponto. Pode coincidir a média com a moda, não tem problema. E a mediana também vai ocupar um ponto aqui qualquer. Então, quando eu vinha conversando mais cedo com o Klauser, é muito comum, eu que sou professor, às vezes eu faço uma avaliação e a turma não vai bem, aí alguém fala assim, esse professor é muito ruim porque a média da turma foi ruim. Mas é muito comum no nosso dia a dia a gente avaliar as coisas pela média. Inclusive, para você ser aprovado, você tem que ter a média. Né? Você não tem que ter a moda nem a mediana. Mas para você fazer um estudo e desenvolver, né, uma pesquisa, fazer um estudo e tirar conclusões, você deve considerar não somente a média, mas também a moda e a mediana. Então, me permitam aqui, eu vou pegar essa tabelinha aqui e vou abordar, né, vamos calcular para essa tabelinha aqui, a média, a moda e a mediana. Tudo bem? Ok. Então tá. Então, olha só. Para eu calcular a média, eu tenho que somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que eu somei.
Então, aqui, olha só. Quantas pessoas eles têm 3 refeições por dia? Então, são 12 pessoas. Então, eu teria que somar o 3 12 vezes. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12 vezes. Então, olha o que eu disse, 12 vezes. Então, é por isso que a gente multiplica, né? Para não ter que somar tantas parcelas. É daí a ideia da multiplicação. Então, o que a gente faz? Ao invés de somar o 3 12 vezes, eu vou multiplicar o 3 com 12. Então, foi por isso que eu já criei essa coluna aqui, ó, que é XF. O que é XF? Quando você tem 2 letras juntinhas, na matemática, significa uma multiplicação. Eu não preciso colocar o pontinho da multiplicação aqui, posso colocar ou não. Mas se você tem 2 letras juntinhas, é porque indica uma multiplicação. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou multiplicar 3 vezes 12, 36. 4 vezes 24, me ajudem se eu estiver errado, tá? 96. 5 vezes 8, dá 40. E 6 vezes 6, dá 36. Tá? Então, olha só. Então, de novo, eu tenho que somar todos os valores, o 3, 12 vezes, o 4, 24 vezes, o 5, 8 vezes, o 6, 6 vezes, e depois de somar tudo isso, eu tenho que dividir pela quantidade de parcelas que eu somei. A quantidade de parcelas que eu somei vai estar aqui, ó, 50, que é o somatório das frequências, que, nesse caso, foi o número de entrevistas que eu fiz. Então, a gente tem uma formulinha ali que eu coloquei lá para vocês no texto de aula, que diz assim, olha, que a média, o símbolo da média que a gente vai usar, ó, a variável é x. Qual é a média da variável x? A gente põe uma barrinha em cima. Então, esse é o símbolo. Ó, não se assustem aqui, mas é só simbologia, tá? A média, a gente vai usar aqui uma letra grega maiúscula, que é o sigma. Então, aqui tem aqui, ó, é o somatório, tá? Dessa coluna aqui, do XF. Dividido por somatório das frequências. É o somatório, ó, das frequências. Tá? Então, tem muita gente que... Eu lembro, quando eu era mais jovem, eu olhava para uma fórmula dessa, com esse sigma maiúsculo, eu ficava meio horrorizado, né? O que significa isso? Tá? Mas não tem segredo. Aí que eu falo, né? Hoje que eu já não sou tão jovem, eu já consigo, né, olhar para isso aqui já de uma forma diferente. Então, vamos lá, vamos calcular. Ah, tem que somar isso aqui, né? Eu vou abrir até uma calculadora para ajudar a gente, mas 36 com 36 dá 72. 72 com 40 dá 112. 112, ó, eu vou somar com 96. Aí o que eu vou fazer? A minha técnica aqui, né? Eu vou somar 100 e diminuir 4. Porque 112 mais 100 fica fácil. Dá 212. Quando eu tiro 4, dá 208. Confere aí para mim, gente, por favor, porque eu posso ter errado aqui. 208. Eu vou até abrir uma calculadora aqui. Vou voltar aqui para a minha internet. Vou abrir aqui, olha, eu coloco assim no Google, emulador HP. HP é uma calculadora da HP, né, da Hewlett Packard. Aí tá aqui, e eu gosto, aí você vai aparecer lá vários emuladores. Eu gosto dessa aqui. Não, mas não se assustem, tá? Porque ela é uma calculadora financeira, então o sistema dela é diferente. Então vamos voltar aqui para o quadro de aula. Então, 208, né? Então, como é que vai ficar essa média? A média, x barra, vai ser, em cima, ó, numerador, 208, dividido pelo denominador, que é o somatório das frequências, que é 50. Então, x barra... Olha só, se você vai fazer uma prova de múltipla escolha, bom, 208, né? Se fosse 200 dividido por 50, daria 4. 208 vai ser 4 e um pouquinho. Muito próximo de 4, né? 4,16. 4,16. Né? Então, aqui, a gente pode até, nesse caso, no contexto, considerar que a média é 4. Por quê? A pessoa faz
4 refeições ou faz 5 refeições. A pessoa não vai fazer 4,16 refeições, entenderam? Então, no contexto, se fosse uma variável contínua, você poderia até falar de 4,16. Mas como não é, você pode dizer que a média é 4, né? Responder formalmente. A média é de 4 refeições por dia. Entendido aqui como calcular a média? Entendi. Professor, só uma dúvida prática. Claro. Na estatística, qual o procedimento no arredondamento? Vamos supor, 4,16 eu arredondo para baixo. 4, beleza. E acima de 4,5, 4,56, eu arredondo para cima, é óbvio. Quando é que ocorre essas situações? Vamos lá. Vou colocar aqui o exemplo, tá? Então, vamos imaginar, e isso aqui que eu estou falando não é da estatística, tá? É da matemática. A sua calculadora, por exemplo, se você configurar na sua calculadora para arredondar para, que vai ser meu exemplo aqui, para uma casa decimal, o que a calculadora faria, se você configurar? Você está vendo 2 casas decimais, mas eu quero trabalhar com uma só, por algum motivo. Então, eu preciso transformar o 4,16 com uma casa decimal. Se eu quero uma casa decimal, você vai então olhar para a segunda. Você vai olhar aqui para a segunda casa decimal. Se ela for maior ou igual a 5, você arredonda para cima. Então, esse 16, ele vira um 20. Sendo que o 0 à direita na parte decimal não faz a menor diferença. Você pode desconsiderar. Então, o 16 você arredondou para cima. O 16 virou um 20. Esse 15 aqui, 4,15, se é maior ou igual a 5, você arredonda para cima. Então, vai ficar 4,20. Agora, 14. A segunda casa decimal é menor que 5. Então, se for menor que 5, se for 0, 1, 2, 3, 4, você arredonda para baixo. O 14 vira um 10. Entendeu o critério de arredondamento? Tá. Muito bem. Agora vamos falar da estatística. Estamos falando do número de refeições por dia. Então, concorda comigo que você falar 4,16 refeições não é uma boa resposta? Sim. Então, aí você tem que olhar o contexto e fazer o arredondamento para 4 refeições. Entendido? Quando a gente passar a matéria adiante, quando nós falarmos sobre as medidas de dispersão, eu vou combinar com vocês. Lá vai estar escrito a maneira que a gente vai fazer, tá? Mas a gente vai sempre arredondar a média para um número inteiro. Mas o certo é arredondar para um número inteiro? Não. Mas por que a gente vai combinar de arredondar? Para facilitar os cálculos. Porque você vai ter muita continha para fazer, principalmente no horário da prova. Então, isso vai facilitar a sua vida trabalhar com um número inteiro. Tá? Mas isso aí é papo para depois, quando a gente começar a falar sobre as medidas de dispersão. Tudo bem? Ok. Posso falar da moda? Pode, por favor. Vamos lá. Então, vamos calcular a moda para essa mesma tabela aí do número de refeições. Bom, o que é moda? Moda é o que acontece, né? O que todo mundo faz. Eu não faço, né? Mas dancinha no TikTok é moda. Passar horas na rede social. Eu não tenho rede social, gente. Minha única rede social é o WhatsApp. Somos dois, que então. Bom. Então somos 3. Que bom encontrar pessoas igual a mim. Passar horas na rede social é moda. As pessoas acham, não sei com vocês, acham absurdo também que eu não tenho Instagram, não tenho tempo, gente. Então eu só tenho WhatsApp por conta das aulas, dos grupos, né, até da faculdade, grupo da orquestra, e ponto. Se eu pudesse, eu nem tinha. Isso são doses diárias de emburrecimento. Eu também acho. O WhatsApp, para mim, ele funciona como substituição ao telefone, é isso? Ferramenta de trabalho. É isso. Mas vamos lá. Então, moda é aquilo que tem maior frequência. Então, a gente vai olhar aqui para a coluna das frequências. Qual é a maior frequência? É 24. O que acontece 24 vezes? 4 refeições por dia. Então,
pode perceber aqui que, nesse caso, a média e a moda coincidiram. Entenderam o que é moda? Fácil, né? Aí, vamos passar agora para a mediana. Bom, olha só. A mediana, você tem que colocar todos os dados em ordem crescente. No caso da tabela de frequência, os dados já estão em ordem crescente. Né? Porque aqui, 3 refeições, 4, 5, 6. Então, mas se tivesse fora de ordem, você primeiro teria que colocar em ordem crescente. E você tem que localizar qual é o elemento que ocupa a posição central. Então, se eu tenho aqui 50 pessoas, aqui, o total de entrevistados foram 50 pessoas. Aí eu tenho que colocar essas pessoas numa fila. Primeiro, quem faz 3 refeições, depois quem faz 4, quem faz 5. Quem é que ocupa, quem é que fica no meio da fila? Então vamos pensar numa coisa. Vocês conseguem ver meus dedos aqui, gente? Sim, sim. Sim, né? Eu tenho aqui um número par de dedos, ó. Agora eu vou tirar. Eu tenho um número ímpar, 3 dedos. Quando eu tenho um número ímpar, eu tenho o elemento central. Mas quando eu tenho um número par, eu não tenho o elemento central. Eu tenho os 2 mais ao centro. Então, no nosso caso, são 50 pessoas, que é par, nós não teremos aquele elemento central. Nós teremos que localizar os 2 mais ao centro. Se fosse ímpar, não. Teria o elemento central. E como é que eu faço para dessas 50 pessoas localizar esse elemento central? Então, a gente vai pegar o total, que é 50, e dividir por 2, ó, que dá 25. Então, mas a gente sabe que não é o 25º termo, por ser par, 50 é par, não é o 25º elemento, o central. Ele vai ter alguém com ele, que é o seguinte. Então, você vai procurar o 25º e o 26º elemento. Então, se o 25º e o 26º tiverem lá o mesmo número de refeições por dia, você vai dizer que é 4 refeições, 3 refeições, 5 refeições. Tá? Então, vamos calcular. Agora, como é que a gente faz para localizar onde estão, né? Esses aqui? Eles estão na primeira classe? Eles estão na segunda classe? Na terceira? Onde estão o 25º e o 26º elemento se eu coloco eles em fila? A frequência acumulada, essa coluna que vai nos auxiliar no cálculo da mediana. Ela vai ser fundamental. Então, vamos lá. Na primeira classe, nós temos 12. Na segunda classe, 12 mais 24, 36. Então, observe, o 25º e o 26º, eles não estão entre os 12, mas eles estão entre os 36. Ou seja, eles estão na segunda classe. Quem a mediana, então, está na segunda classe. Ou seja, a mediana é 4. Então, aqui nós temos, olha, a moda, né? Vamos escrever aqui, a média foi 4,16, a moda foi 4 e a mediana foi 4. Entendido? Show. Tá. Então, olha só. Como eu fico preocupado com o horário, eu vou passar direto agora para essa tabela aqui, tá? Bom, essa tabela aqui é uma tabela de frequência com intervalo de classe. Então, eu entrevistei aqui um grupo de pessoas para saber a idade deles, né? Para saber a idade deles. Também, já soube as frequências aqui, 50 pessoas. Tempo vira, minha voz começa... Tem que ficar tomando água. Então, aí fica uma dica para vocês, tá? Que serão professores. Tem que tomar água, viu? É sério mesmo, tem que tomar água. Muita água. Bom, então a primeira coisa que... Garrafinha de água, eu já dou aula, né, de música, parte teórica, instrumental. A água é minha amiga, não tem jeito. Bom, então olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer a variável é a idade. Mas como eu trabalho com intervalo de classe, eu tenho aqui 7 pessoas na primeira classe. São 7 pessoas que têm de 45 a 52 anos. Quer dizer, 45 inclusive, 52 não. 52, é a segunda classe. Mas eu tenho 7 pessoas.
Bom, qual a idade dessas 7 pessoas? Eu não sei. Pode ser que tenha 45, 46, não sei qual a idade deles. Bom, o que a gente faz então nesse caso? A gente vai trabalhar com o ponto médio da classe. Como é que você faz para calcular o ponto médio da classe? Você soma os limites, ó, o limite inferior 45 com o superior 52, você soma 45 mais 52 e acha o ponto médio, divide por 2. Bom, 45 mais 52 vai dar quanto? 45 mais 52 vai dar 97. 97. Você vai dividir por 2 e vai dar um número quebrado, né? 97 por 2 vai dar quanto? 49 dá 98, né? 48,5? Olha 48,5. 48,5. Então, o ponto médio da classe aqui, gente, ó, 48,5. Acabei escolhendo uma, uma tabela ruim aqui para número decimal, mas tudo bem. Aí, como é que você faz para achar o ponto médio da segunda classe? Você soma 52 com 59, divide por 2. Né? 52 com 59 vai dar 111. Confere aí para mim. 22 mais 59. Isso, 111. 111 eu vou dividir por 2. Vai dar 55,5. 5,5. 55,5. Aí você vem aqui, ó. 55,5. Entenderam como achar o ponto médio da classe? Sim. Mas eu vou mostrar a maneira mais fácil de achar esse ponto médio. A maneira mais fácil, na minha opinião, porque às vezes o que é mais fácil para mim não é mais fácil para outra pessoa. Na minha opinião, o que é mais fácil? Você calcula aqui a amplitude da classe. O que é a amplitude? É o tamanho dela. É a diferença entre o limite superior e o inferior. Então, qual é a diferença aqui entre 45 e 52? É 52 menos 45, que dá 7. Então, a amplitude da classe é 7. Então, o que você faz? Para a primeira classe, não tem jeito, gente. Para a primeira classe, tem que fazer isso aqui, tá? Não tem jeito. Agora, para a segunda classe, você soma a amplitude, que é 7. 48 mais 7, 55. 55 mais 7 dá 62,5. Mais 7, 69,5. Mais 7, 76,5. Mais 7... 84,5. Não, peraí. 83, né? É 83,5. E meio. Mais 7, 90,5. 90,5. Tá? Então, por que eu fiz isso? Porque na primeira classe eu tenho 7 pessoas. Qual a idade de cada um deles? Não sei. Então, como é que eu vou fazer para calcular a média? Eu vou partir do princípio que todos têm a mesma idade, que é 48,5. Muito então, mais fácil para mim, eu achei. Né? Então, olha só, o que eu tenho que fazer? De novo, que a gente fez na tabela anterior. Multiplicar o x, que é a variável, pela frequência. Aí eu crio essa tabela aqui, ó. X vezes a frequência. Aí eu vou multiplicar 7 por 48,5, 9 por 55,5, entendeu? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. Porque eu acho que para a gente fazer essa continha agora vai perder muito tempo. Eu acho que eu tenho essa aqui, ó. Numa planilha Excel aqui. Eu acho que eu tenho esses resultados aqui numa planilha Excel. Agora você encontrar aqui qual planilha que eu tirei. Ah, tá aqui, né? Aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Me ajuda a ver, gente, se eu tô na certa aqui, ó. Essa aqui, ó, tá, ó. Me ajuda a ver se eu tô nela. Vou dar um zoom aqui. Eu acho que é essa aqui. Ah, mas essa aqui é uma tabela de frequência, eu não tenho os resultados. Que pena. Não, de modo e de mediano, não. Não.
Para fazer isso agora vai demorar. Não, não é o objetivo a gente perder tempo fazendo com essas continhas. Uma pena. Então, aqui, olha. Então, vocês entenderam o que eu tenho que fazer? Eu tenho Sim, que sim. multiplicar, né, o 7, o 7 pelo 48,5. Que aí você vai ter um resultado aqui. 9 por 55,5. Você vai ter um resultado. Aí você vai somar todos esses resultados e aqui você vai dar o total. Aí, para calcular a média, você vai pegar esse total aqui e vai dividir por 50, que nem a gente fez em cima. Tá? Professor, Vai dividir por 50 para achar a média. Pode falar. então, no caso ali, eu multiplico, depois eu somo e divido para eu poder achar esse total. Exatamente. Tá? Porque lembra que foi o que a gente fez aqui? Você explicando ficou mais fácil do que eu lendo lá. Uhum. Aqui, ó. Mas lembra que a gente fez aqui, ó? Uhum. 3 vezes 12, 36. Uhum. 4 vezes 24, 96. Né? Qual é a diferença aqui? A diferença é que a idade está no intervalo de classe. Uhum. Então, eu precisei achar o ponto médio da classe. Agora, eu vou multiplicar a frequência pelo ponto médio da classe. A frequência da classe pelo seu respectivo ponto médio. Perfeito. Tudo bem? Uhum. Tá. Tranquilo. Então, agora, aí, vamos lá. Vamos passar agora para moda. E aí, a moda vai ter novidade, porque vai ter fórmula para moda. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui os meus rabiscos. Olha só. Moda tem a maior frequência, né? Então, vamos olhar aqui qual é a maior frequência. Aqui, ó. A coluna das frequências está aqui. Qual é a maior frequência? 10, 10. a quinta. Então, olha a quinta classe. A quinta classe contém a moda. Um Ozinho ali de moda, tá? Agora, bom, a moda, então, vai ser um valor entre 73 e 80. Mas que valor é esse? Então, a gente vai precisar de uma fórmula. A fórmula é assim, ó. É o limite inferior mais... DI. É D1. D1 dividido por D1 mais D2. Isso, D1 mais D2 multiplicado pela amplitude. multiplicado pelo Azinho, que é a amplitude. Então, é essa fórmula. A minha dica para vocês é que tentem saber quem é D1, quem é D2, e eu já vou explicar, tá? Então, primeiro defina. Vamos lá, o que é o limite inferior? É o menor limite, aí no caso é 73. Da classe, né? O menor limite classe, é o menor limite aqui, ó, o limite inferior da classe. Então, o limite inferior, LI, é 73. Vamos para a amplitude também, que é fácil. Ó. A amplitude é o tamanho da classe. Bom, todas as classes têm que ter o mesmo tamanho, a mesma amplitude. Então, a amplitude da classe, se você não tivesse calculado ainda, seria 80 menos 73, que dá 7. Agora, vamos ao D1. Vamos lá, o que é D1? Opa. D1. Vamos lá. D1 é a diferença. Deixa eu apagar meus rabiscos aqui, porque eu vou ter que fazer novos rabiscos. Ó. D1, a moda está aqui, na quinta classe, é a diferença entre a frequência da classe que contém a moda e a frequência da classe anterior. Então, D1 é 10 menos 6. É 4. Dá 4. Né? Você pode colocar 4 direto, claro. Agora, quem é o D2? O D2 vai ser a diferença entre o 10, que é a classe que contém a moda, e a diferença da classe, e a frequência da classe posterior. Exatamente. Então, D2, ó, é 10 menos 9, que dá 1. Agora, vamos substituir na fórmula. Então, a moda vai ser limite inferior. Eu já vi aqui, ó. 7,3. 7,3. Mais D1. Que é 4. Foi 4. Aí, de novo, D1. D1 4. Mais D4 mais 1, 5, D1 aí mais o D2, 1. Amplitude, ó, amplitude eu tinha visto aqui, 7. Agora é fazer conta. 73, olha, posso multiplicar de uma vez, 4 vezes 7, 28 divididos por 5. Bom, quando a gente divide por 5, por 2,
a gente tem um decimal exato, tá? Uhum. Quando você divide um número por um outro, que é um divisor natural, a divisão é exata. Quando esse outro número não é um divisor natural, mas se ele for composto só por 5 e 2, o decimal vai ser exato. Qualquer outro número primo diferente de 5 e 2 vai dar uma dízima periódica. 5 vezes 5, 25. Vai dar 5,6? Me ajuda aí. 5,6. Aí 73 mais 5,6, 78, 8,6. Então a moda... uma coisa importante. Esse resultado que eu achei, vamos imaginar que eu tenha errado. Espero que eu não tenha errado, acho que não errei, não. Mas vamos imaginar que eu tenha errado. Aí eu olho para o meu resultado. Ele é um resultado possível ou é um absurdo? Porque quando eu penso aqui na quinta classe, tem que estar entre 73 e 80. Se o meu resultado não estiver entre 73 e 80, absurdo. Porque pode ter acontecido de você, na hora de digitar na calculadora, você ter teclado um número errado, um botão errado. Ou então, por exemplo, a minha calculadora, eu tenho uma calculadora igual essa aqui, tá? Calculadora física mesmo, igual essa aqui, HP. Só que a tecla do 8, ela está muito dura. Aí, às vezes, eu não percebo, eu digito 8, eu clico no 8, mas ele não entra. Aí a conta fica errada. Aí vira um absurdo. Então, o meu resultado, 78,6, está entre 73 e 80. Então, se eu cometi um erro, pelo menos esse resultado não é um absurdo. Então, eu espero que vocês olhem sempre para o resultado de vocês para evitar absurdos. Vamos, então, calcular a mediana, tudo bem? Ok. Então, olha só, para calcular a mediana, a gente precisa da frequência acumulada para descobrir qual é a classe que contém a mediana. Então, vamos pensar aqui, na primeira classe, eu tenho 7. Então, o acumulado da primeira classe é 7. Qual é o acumulado da segunda classe? É o 7 mais 9, que dá 16. 16. E da terceira classe? É 16 mais 5, mais 7. 23. Só vamos lembrar quem é que eu estou procurando na mediana, né? Eu tenho um total de 50. Divididos por 2 dá 25. Então, de novo, eu quero o 25º e o 26º elementos. Então, o 25º e o 26º, observem, eles não estão entre os 7 primeiros. Eles não estão entre os 16 primeiros. Eles não estão entre os 23 primeiros. Aí eu passo para a próxima, que é 23 mais 6, 29. que dá 29. Exatamente. Eles estão entre os 29 primeiros. Daí eu concluo que eles estão na quarta classe. A mediana estará entre 66 e 73. Até aqui, entendido? Perfeito. Bom, gente, agora precisa descobrir que valor é esse. Provavelmente vai ser um número decimal também parecido com o da moda. Então, vamos lá para a moda. Vamos ter que baixar aqui um pouquinho. Perdão, para a moda não, para a mediana. A mediana. Vou usar uma cor diferente aqui para tentar não deixar confuso. Muito bem. Qual é a fórmula da mediana? Vamos chamar de MD. Limite inferior mais. Já vou falar de uns símbolos agora que eu já vou explicar, tá? A gente tem aqui um N sobre 2 menos um F maiúsculo, um Vzinho. Aqui é a amplitude e aqui é o F minúsculo. Tá? Muito bem. Vamos lá. O que é o LI? É o limite inferior. Então, o limite inferior lá era 6673, né? 66. Então, limite inferior, 66. A amplitude, a gente já calculou, é 7. 7. N, quem é esse N aqui do numerador? O N é o tamanho da amostra, né? Eu entrevistei 50 pessoas. É o somatório das frequências. Quem é esse F aqui, que é um FI, na verdade, né? É a frequência da classe, que contém a mediana. Vamos voltar lá. 4. Qual é a frequência? Não. 4 é a classe, é a quarta classe. A frequência é 6, tá?
A frequência é 6. Então, esse FI 6. é 6. Agora, vamos lá. Esse F maiúsculo aqui. Ora, F maiúsculo é a frequência acumulada. O que é aquele Vzinho ali? É um símbolo criado para falar que é da classe vizinha anterior. Então, vamos lá. A frequência acumulada da classe é 29. Mas da classe vizinha anterior é 23. Entenderam o que é esse F maiúsculo? Tá. Aí é 23. Agora, vamos substituir esses valores na fórmula. Então, limite inferior... 66. Mais... N. O N é 50, dividido por 2 dá 25, né? Mas eu vou escrever aqui o 50 por 2. Se eu estivesse fazendo, eu não escreveria. Colocaria 25 direto. Mas como eu estou explicando, esse frequência acumulada vizinha... É o 23. A amplitude, 7. A frequência aqui é da classe... 6. Agora é fazer conta. Então, a mediana vai ser 66 mais, 25 menos 23, divididos por 6, vezes 7. Então, 66 vai dar 2. Aqui é 2, vou multiplicar por 7 de uma vez, tá? Dá 14 dividido por 6. Então, vai ser 66 com 14 dividido por 6, minha gente, vai dar uma dízima periódica, tá? E lembra que eu falei para vocês? Quando você divide por 2 e por 5, o decimal é exato. Mas o 6 é 2 vezes 3. Então, dividir por 6 é o mesmo que dividir por 2 e dividir por 3. E como 14 não é divisível por 3, vai dar dízima periódica. Então, 14 por 2 dá 7, e 7 dividido por 3 vai dar o quê? 2,33, é isso? Exatamente. Tá, vou colocar uma casa só, tá? E aí, 66 mais 2, 68,3 é a mediana. Será que esse resultado é possível ou será que ele é um absurdo? Então, vamos voltar na tabela. Olha a classe aqui que a gente quer. Deixa eu apagar os rabiscos aqui para deixar mais... a classe que contém a mediana é essa classe aqui. 66 a 73. O valor que a gente achou é 68,3, portanto, ele está dentro da classe, quer dizer, não é nenhum absurdo. Eu posso até ter cometido algum errinho ali, né? Acho que não cometi, mas não é absurdo. Tá? Eu quero muito que vocês prestem atenção nisso. Porque se for um absurdo, né, se tivesse dado 81 é um absurdo. 74 é absurdo. 62 é absurdo. Aí você vai procurar o seu erro. Tem tempo de procurar o erro. Perfeito. Entendido, minha gente? Entendido, professor. Tá? Então, meus caros, olha só, o nosso tempo está realmente aqui também se esgotando. Eu preciso sair também, que eu tenho outra aula agora, às 11 horas. Ah, tá. Eu estou procurando vocês aqui para dar o tchau. Mas olha só, então eu agradeço, tá, a presença. Eu considerei que o encontro hoje foi bom. Né? Muito bom. Muito bom. Espero tê-los ajudado. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigada, professor. Até o próximo encontro. Até logo, Débora. Até logo. Até o próximo encontro, dia 8, né? Dia 8. Com certeza, semana, tá? Depois dessa aula, eu vou colocar algumas perguntas lá no Tira Dúvidas, viu? Por vou favor. Refazer, eu vou ver a gravação, vou refazer, e aí eu vou colocando lá. Inclusive, isso motiva o professor também, tá? Com certeza. Então, eu vou motivar muito, hein, professor? Que eu faço... Por favor. E você vai ajudar muita gente com isso, viu? Tá? Poxa, bom saber. É estranho, mas é bom saber. Não, você vai ajudar, porque à medida que eu vou conversando contigo, te explicando, pode ter certeza, vai ter um monte de gente lendo aquilo e vai ajudar essas porque eu vou entendendo. O Gastão dá aula assim também, então eu vou entendendo. Só que aí, na hora que eu vou fazer sozinha, caramba, eu vou travando. Aí eu tô me perguntando. Senão mas é isso, você só vai ter desenvoltura de fazer sozinha na hora que você sozinha ficar lá e tenta e erra. Não é assim com o instrumento musical? Tenta e erra, até... Jogar longe. Mas até conseguir. Tá? É persistência.
Tá bom, obrigada, professora. Obrigado, tá, gente? Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.